Olá, bom dia! Deus é fiel e bom. E hoje nós vamos à leitura, do livro de Números, os capítulos 7, 8 e 9. Não se esqueça que o nosso concurso aí, É muito bom, né? O sorteio, já está correndo aí, tá bom? Eu já recebi várias pessoas que comentaram lá, comentaram também no WhatsApp, dizendo que estão lendo, fazendo a leitura. Para você ganhar o livro, você tem que comentar lá nos comentários do meu canal, ou então no meu WhatsApp, tá bom? Se você não tem meu WhatsApp, peça aí que a gente está mandando para você. E você vai ganhar esse livro, é o último livro escrito por Billy Graham, O Caminho de Casa, ou A Caminho de Casa. Vida, fé e como terminar bem. Então, ele já estava no finalzinho da vida dele quando ele escreveu esse livro. Muito bom, gente, vocês não têm noção. Então, já tem algumas pessoas concorrendo já. E você não pode deixar de participar desse concurso, Para concorrer. Então, tá aí. Não se esqueça de partilhar. Lembrando que eu vou enviar o livro assim que eu tiver 50 inscritos no meu canal. Nós já temos 42, então faltam só 8 pessoas, tá bom? Vamos lá então? A leitura? Números capítulo 7. As ofertas dos príncipes na dedicação do altar. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o consagrou, e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: recebe-os deles e serão destinados ao serviço da tenda da congregação. E os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário que deviam levar aos ombros. Ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta perante o altar. Disse o Senhor a Moisés: cada príncipe apresentará no seu dia a sua oferta para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para ofertas de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro cheios de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, fez a sua oferta Natanael, filho de Zuar, príncipe de Sacar. Como sua oferta apresentou um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Natanael, filho de Zuar.
No terceiro dia chegou o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para ofertas de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, chegou o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, chegou o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zorizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia chegou o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para ofertas de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia chegou o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia chegou o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9, chegou o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho com um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Abidã, filho de Gideone.
No 10º dia chegou o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia 10º chegou o príncipe dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia chegou o príncipe dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos príncipes de Israel para a consagração do altar no dia em que foi ungido. 12 pratos de pratas, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro, cada prato de prata de 130 siclos e cada bacia de 70. Toda a prata, os utensílios, foi de 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 120 siclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para ofertas do pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta é a dádiva para a consagração do altar depois que foi ungido. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim lhe falava. Números capítulo 8. Pensou que não ia acabar o 7º, né? Acabou. Números capítulo 8. As 7 lâmpadas do santuário. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e dize-lhe: quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar defronte do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. A consagração dos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás, para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha. Lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para a oferta do pecado.
Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu sacrificarás um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os filhos e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás, porquanto eles dentre os filhos de Israel me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que na terra do Egito feri todo o primogênito, os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas dados a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel. Entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão a toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés: isto é o que toca aos levitas da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Números capítulo 9. A celebração da Páscoa. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no mês 1º, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo, a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês 1º, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar que a jornada longe de vós, ou se acharem jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês 2º, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão.
Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta ao Senhor, a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do tabernáculo. E a tenda estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo o mandado do Senhor se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam as ordens do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e segundo a ordem do Senhor partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Que coisa legal, né? Deus que determinava a hora que eles partiam e a hora que eles deveriam parar com aquela nuvem. Eu fico imaginando a cena, por isso eu fico pensando quanto radiante era essa cena, né? Nós temos um Deus maravilhoso, né não? Então tenha um bom dia na presença dele, ok? Vamos?